Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que nós iremos meditar está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no seu versículo 55, que diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Nós vemos aqui no capítulo 13, Jesus contando uma série de palavras, tentando fazer com que o povo entendesse um pouquinho o que é o mundo espiritual. Jesus fez comparações com coisas do nosso cotidiano, com tradições culturais da época daquele povo, para que eles entendessem o que era o reino de Deus. Então Jesus conta parábolas, várias parábolas nesse capítulo 13, para entendermos o que é o reino de Deus. E num outro texto, a Bíblia diz que nós só podemos entender as coisas do Espírito através do Espírito. Ou seja, nós só entendemos as coisas espirituais quando nós somos espirituais. Nós não entendemos as coisas espirituais do reino de Deus quando nós estamos na carne e na razão. E Jesus, ao explicar as parábolas, a explanar as parábolas, levantou dos líderes da época, daqueles que se diziam religiosos, daqueles que tinham entendimento da lei do Senhor, das Escrituras Sagradas, levantou um questionamento: como que um homem sem estudo, sem instrução, filho de um carpinteiro, pode ter essa tão grande sabedoria e querer nos ensinar sobre as coisas de Deus, sobre o reino de Deus, sobre as coisas espirituais? E é assim, aqueles que mesmo que possuam conhecimento da palavra de Deus, mesmo que sejam religiosos, muitas vezes não têm o conhecimento do reino espiritual. Não conhecem as coisas espirituais porque vivem na carne. A carne fala mais alto, a razão fala mais alto, o eu fala mais alto, o seja feita a minha vontade fala mais alto, o não, ao invés do sim, fala mais alto para as coisas de Deus. Então não conseguem compreender os mistérios, entrar no mundo espiritual. E Mateus deixa registrado esse questionamento: não é este o filho do carpinteiro? Quando eles deveriam dizer: não é este o filho de Deus? Olha que troca que eles fazem. Ao invés de reconhecer a Jesus Cristo como filho de Deus, eles o reconhecem como filho do carpinteiro. E eles ainda falam: não é sua mãe Maria, ou seja, uma mulher comum, não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Ou seja, eles conheceram a família terrena de Jesus, a família humana de Jesus, mas não conhecem a família celestial de Jesus. Porque Jesus, como filho de Deus, ele não tem mãe, porque ele é Deus. O Jesus que possui a mãe é o Jesus homem, aquele que se encarnou. Mas o Jesus, filho de Deus, a pessoa ali que compõe a divindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele não tem mãe. Mas qual é o erro da religião? É atribuir uma mãe ao Filho de Deus. É dizer que Jesus, o Filho de Deus, é um carpinteiro, é um homem comum. Muitas religiões hoje dizem que Jesus foi um homem apenas, que viveu e morreu. O máximo que ele foi um profeta, que fez milagres em nome de Deus, mas não reconhece Jesus como Deus. Eles o têm até hoje como Jesus, o filho do carpinteiro. Muitas religiões têm Jesus como filho de Maria, mas eles confundem e querem atribuir a divindade de Jesus Cristo a uma mulher de carne e osso. Há uma confusão enorme, porque eles não conseguem entender os mistérios da palavra de Deus, não conseguem entrar a compreender o reino de Deus, pois o reino de Deus é espiritual.
Ele não é comida e nem bebida, ele é alegria, é paz do Espírito. O reino de Deus é espiritual. E nós precisamos entrar no mundo espiritual. E para entrar no mundo espiritual é necessário joelho no chão, oração, é necessário jejum e é necessário meditar dia e noite na palavra de Deus. Fora isso, não será possível entrar no reino de Deus e compreender os mistérios da palavra. Muitos ainda hoje falam que Jesus é o filho do carpinteiro, Jesus é homem. Muitos falam que Jesus é filho de Maria. Muitos falam que Jesus morreu e está morto, que a sua ressurreição é uma mentira. Mas aqueles que vivem em espírito dizem que Jesus morreu e ressuscitou, que ele se encarnou e nasceu de Maria, que concebeu ainda virgem a Jesus Cristo. Mas Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. E ele é a nossa esperança de nós voltarmos a vivermos eternamente com Deus lá no céu, onde está o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia mais entrar nos mistérios do reino espiritual. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.